ele sabe que ele já encarnou, desencarnou e tal, vai desencarnar, vai voltar a ser neném, e aí tudo beleza, tá? Aí ele vai e fala do céu. Eu vou dizer para vocês que eu fiquei assim, um tanto quanto sem vontade de ler sobre o céu e depois sem vontade de ler sobre o inferno, porque já está na minha cabeça de que não existe o céu, que já está na minha cabeça que não existe o inferno, como vocês sabem também, como uma região delimitada, que fica lá no alto, todo mundo tocando harpa, essas coisas todas, né? Não tem, mas tem o nosso lar. O nosso lar, muitos espíritas confundem o céu com o nosso lar. Não, vou ficar direitinho, vou lá na casa espírita, vou lá ouvir o Paulo Chagas, eu não gosto dele, mas eu vou lá ouvir para que não ponham falta para mim lá e de repente eu não consigo uma vaguinha lá do nosso lar. Ah, refrigerado, não é quente, né? Tudo isso daí. E o espírita também pegou e tem o umbral. Umbral nada mais é do que um pórtico aonde se entra em outro local. Aquilo ali é umbral. Umbral de entrada para esse recinto. O outro umbral que eu vou lá para o outro recinto. Então, o umbral que foi dado esse nome nas... nas obras de André Luiz, foi para que nós pudéssemos ter uma ideia do que acontece com a afinidade dos pensamentos, dos sentimentos entre as pessoas e quando desencarnado, os espíritos quase que imediatamente procuram aqueles que lhes são afins. Como nós falamos tanto do bem e do mal, nós não falamos em algo muito importante, que é toda vez que eu me pego sendo mal. Agora já falando moralmente, não apenas como a igreja colocou, obedeça o que eu estou dizendo, fora disso é o mal, dentro disso é o bem, nem sempre é, como nós sabemos que não é. Agora, se eu pego durante a vida e vida encarnado, faço muito mal a ele, quando eu desencarno e ele desencarna também, e ele se coloca à minha frente, eu vou ter vergonha, porque eu me sinto culpado, porque todas as vezes que nós agimos de maneira contrária à lei divina, nos faz interiormente ter a certeza de que nós erramos. E aí nós colocamos-nos como culpados. Vem o sentimento de culpa, que é o grande veio de ganhar dinheiro dos psicólogos, porque nós ficamos com o sentimento de culpa, e aí vem depressão, vem isso, aquilo, outro, e até esquecemos a causa, mas o sentimento, ele continua. Quando eu desencarno, eu me sinto magneticamente chamado para perto daqueles que têm o mesmo sentimento de culpa que eu tenho. E geralmente quem tem esses sentimentos de culpa, que ficam choramingando, eles agem no fluido cósmico universal que os rodeiam. E o pensamento, o ato de pensar é que plasma o fluido cósmico universal. Nós colocamos ali todo o ambiente de dor, de sofrimento que tem, como nós sabemos, uma situação lúgubre, de peso. Uma atmosfera pesada. Pesada. O que isso daí faz?
faz com que aqueles que, quando se desligam do corpo e vão ao mundo dito espiritual, veem essas regiões que não são regiões físicas, elas são regiões morais, que podem estar acontecendo aqui ao nosso lado, mas aqui do lado de cá eu posso ter um céu também, que são espíritos que já se alegraram em fazer o bem, que já identificaram que é muito bom ser bom e enxergam o que há de melhor. Kardec coloca aqui no livro dos Espíritos, do Céu e Inferno, essa questão que é uma sala de concerto musical onde existem duas pessoas, uma que não entende nada de música e o outro que é um amante da música e conhece todas as nuances da música. Um estará lá ouvindo aquela música, mas não estará sentindo absolutamente nada. Enquanto o outro que está do lado dele vai estar deleitado com todos aqueles sons, percebendo a beleza de cada agudo, de cada nota que seja executada. Então aí ele fala assim, os dois estão no mesmo lugar e os dois estão vivendo situações completamente diferentes. Então assim é no nosso mundo espiritual, que não é algo físico, como eu vi, já que eu estava procurando, eu vi imagens também, né? Sabe essas placas de estrada, onde nós temos lá, dizendo assim, Rio de Janeiro, São Paulo, tal. Então colocaram assim, inferno para baixo, céu para cima, né? Não é. É um estado emocional, mental, e que quando eu me canso de ali estar, eu geralmente faço assim, alguém me ajude, isso aqui está muito ruim. Imediatamente aqueles espíritos que são ligados a nós, que entendem o momento que nós estamos passando, que são necessários para que nós possamos modificar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Opa, é a hora, vem cá, Paulinho. Você pediu ajuda, né? Agora você olha a região que você está e olha a região que você merece, desde que você haja para que esteja lá. Desde que você tenha a decisão da ação, da atitude para sair dali. Eu agora vou fazer uma autocomercial, vamos lá. Porque você vai estudar, aí veio um versinho, chegou, e eu digo que é meu, tá? Que é mais ou menos assim. Se quiseres, com a ponta de seus dedos, tocar a mais brilhante das estrelas que tiver no céu, tenha certezas que isso não conseguirás, mas com o pé na lama também não ficarás. Porque você vai estar se esforçando numa meta. A meta de tocar aquela estrela. Eu tenho que crescer, eu tenho que me esticar, eu tenho que aprender. Para isso, eu deixo de pensar na situação mais pesada, eu tenho que ser mais leve. Assim é a reencarnação. Esse negócio de expositor é ruim por causa disso. A gente fica estudando isso, aquilo outro, aí vem essas situações na nossa mente e a gente acaba achando que é nosso, mas não é. Né? É a visão da nossa reencarnação, cada uma dessas reencarnações. Então, fisicamente, um local, a ciência veio e disse assim, não pode, não tem isso daí. Fisicamente, um inferno, não tem. Diabo, que foi um ser criado por Deus e se rebelou contra ele, não dá. Por quê? Porque existe a lei do progresso. Se nós conhecermos algum diabinho,
é porque é um espírito que ainda é muito mal criado e ainda não entendeu que existe a lei do amor e que essa lei é que ele tem que desenvolver. Só que ele vai ficar tão cansado de ver que o pessoal que ele põe lá no inferninho imaginário dele some. Por quê? Porque não dá para ficar ali, porque o progresso me chama. E vai ter uma hora que ele também vai falar, quero mais isso não, está muito ruim isso. Por quê? Porque faz parte do processo do progresso. Eu não consigo ficar parado muito tempo numa única situação. Aquilo fica enfadonho. Ainda mais quando eu transformo esses pensamentos em dores. Porque eu imagino que o fogo é um sofrimento horrível, eu gero esse fogo no fluido cósmico universal e entendo que ele está me queimando, porque o fogo é material, não vai queimar espírito, mas ele entende que isso daí acontece. E ele vai sofrer até o momento que chega, não quero mais. Então, Kardec coloca aqui o céu, depois ele coloca o inferno. Porém, quando ele coloca o inferno, ele fala das penas futuras. E que a doutrina espírita, ela também fala alguma coisa parecida com isso. Só que não é uma pena futura. Não é algo que nós possamos entender como eternamente eu vou sofrer. Então, se eu mato o Papa, eu posso matar o Papa? Posso. Não devo, mas eu posso matar o Papa. Aí eu vou lá e mato o Papa. E logo depois eu falo assim, matei o Papa. Que coisa horrível. Eu não podia fazer isso. Eu sou o maior desculpado e tal. E aí eu vou ficar no inferno eternamente porque eu matei o Papa. Não vou ficar no inferno eternamente. Eu vou ser visto como um espírito que, na sua ignorância ainda da lei divina, por falta de entendimento, agiu erroneamente. Mas gravou nele esse ato, que vai ficar falando para ele nas diversas encarnações o seguinte: você tem que resolver isso em relação à lei. Você tem que resolver isso em relação à lei. Que pode ser na próxima encarnação ou pode ser em 10 encarnações depois, quando ele precisar dar um salto. Eu matei o Papa, como é que eu vou fazer agora? Aí ele vem numa situação em que ele sofre muito. Vai resolver o problema dele? Vai ou não vai? Espíritas. Vai. Não vai. Não vai. Vem na outra, sofre muito. Vai resolver? Não vai. Se ele se esforçar, não vai. Se ele não mudar as suas atitudes, se ele não pegar e colocar assim, é mesmo, eu matei o Papa, olha só, eu vou ter que agora proteger um monte de papinha. Eu vou ter que fazer algo que eu me sinta retirando de meu perispírito todas essas gravações que eu fiz. E só agindo no bem é que eu vou conseguir. Tem espíritas que acham que se eu fui o Hitler e, por causa de mim, milhões de pessoas morreram com tiros, eu vou ter que reencarnar alguns milhões de vezes para alguém me matar. Não é verdade. Por quê? Porque esse espírito que esteve como Hitler, ele não deve nada a ninguém. Que coisa horrível. Não deve. Ele, sim, se desarmonizou com a lei divina e no fato de se desarmonizar, ele fez uma grande bagunça. Cada um dos que foram bagunçados estavam dentro da lei também para necessidades evolutivas dele. Mas o menino lá não precisava ser o cobrador.
E ele vai entender isso, desencarnar. Opa, e olha só, eu vou ter que amar muito essa turma. Ele pode reencarnar com grande possibilidade de ser um excelente empresário e fazer com que a vida de uma cidade, de um povo, se modifique a tal ponto que ele tire o pessoal da miséria e coloque numa condição de vida exemplar, no bem. E ele comece a fazer isso. Ele pode também vir um médium, em que vai fazer com que as pessoas se sintam melhor. Ele pode vir como uma rezadeira. Vocês já viram a rezadeira? Ela não viu. Ela viu? Ela já viu a rezadeira? Não. Pega lá o galinho de arruda, ou seja lá do que for, 2 horas da manhã, porque vieram chamar, né? Naquela época que não tinha médico, não tinha nada, vai lá e com uma eu te ponho, com 2 eu te tiro, com 2 isso, aquilo, outro e tal, e faz assim na espinhela e tal, pum. Rezadeira não pergunta se é longe, rezadeira não pergunta se está chovendo ou se não está chovendo, não pergunta se tem carro ou se não tem carro. Está sofrendo? Tá, eu vou lá. E vai. Ela nem sabe que ela é média, e com aquilo que ela está fazendo, estão os espíritos lá colocando tudo que há de melhor, potencializando essa vontade. Esse espírito pode ser um daqueles que, matei o Papa, não era para matar. Milhões de pessoas morreram, não era para fazer isso, olha só. O que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer para mudar isso? Eu matei o Papa, matei o Papa. Reencarna, sofrer. Eu matei o Papa, matei o Papa. Reencarna, sofrer. Vai sofrer enquanto ele ficar lá que eu matei o Papa. A culpa. E aí as situações reencarnatórias, elas vão acontecer como se fosse um inferno. Porque é o nosso inferno. Nós conosco mesmo. No momento em que ele muda a atitude, matei o Papa, não foi mal. Alguém me ajuda aí a resolver isso. Paulinho, olha só, vai começar como expositor espírita, tá? Não vai ter nenhum problema de saúde, de emprego, não vai ter nada, vai viver mais de 60 anos, mas tem que ficar falando doutrina espírita. Tá legal? Tá legal. Pode ser o meu caso. Estou aqui me preparando para outras encarnações em que vão dizer assim, lembra-se que você falava lá nas suas exposições, agora é a hora de colocar em prática aquilo que você teve que estudar para falar para os outros. Agora é o momento de crescimento, nada de se culpar. Vamos aprender a executar esta lei que está gravada em si. Então ele fala dos limbos, os quadros do inferno pagão, cristão, que eu não vou entrar nisso, o purgatório, que foi uma invençãozinha legal, né? Antes era só céu ou inferno? Para o céu eu não vou mesmo, então é inferno, eu não vou mudar. Então vamos para o purgatório, mas é cheio de regrinha. Não pode isso, não pode aquilo outro. É só para dizer assim, é mais ou menos, eu posso ganhar alguma coisa se comprar, né, uma indulgência, mas sempre a situação de eu querer passar a perna no outro. Tá? Por quê? Porque não existe. Doutrina das penas eternas, que nós falamos aqui, as penas futuras, segundo o Espiritismo, né? Que também, tranquilo, demônios e anjos. Anjos foram criados por Deus, já bonitinho, com asinha, com tudo. Não. Então, Kardec vem aqui, nesses textos, e fica falando, olha só a impossibilidade. Essa. Olha só a possibilidade, vendo como o espírito sendo criado por Deus, simples e ignorante, passando pelos diversos reinos, vindo crescendo ao longo do tempo, tendo como
o seu apoio à lei divina que ele deve, ao longo do tempo, desenvolver, e é exatamente isso daí que faz com que ele volte ao Pai puro, porque ele erra, e erra muito. Eu erro, todos nós aqui erramos, mas sabemos que nós vamos chegar lá. Então, anjo feito bonitinho, não. Agora, espíritos que já passaram pelas experiências e estão com conhecimento suficiente para ajudar o outro, para ter a paciência suficiente de ver o Paulo Chagas lá no umbral, matei o Papa, até a hora que alguém me ajuda. Vem cá. Não é anjo, é o espírito, o amigo que já está. Mas ele também não fica lá olhando, porque existem as leis da comunicação no fluido cósmico universal. E ele sabe quando eu estou a ponto. E vem cá, Paulinho, ó, isso. Ó, vai ser expositor, vai ser expositor. É uma boa, estamos precisando de gente lá para poder falar. Aí vamos resolver isso daí. E ele termina essa parte com a situação que acontecia da proibição de evocar os mortos. Só para dizer assim, se há uma proibição de evocar os mortos, é porque se comunica, o morto fala. E o morto não fala que está no inferno. O morto não fala que está no céu. Então foi por isso que vocês proibiram, né? Tá vendo? Peguei você. Por isso não pode. E aí, Kardec fecha dizendo assim, como fechar a porta de algo que pode nos dar grandes ensinamentos? E nós sabemos que os espíritos que vêm falar, nem sempre são espíritos bonzinhos, nem sempre são espíritos inteligentes. Muitas das vezes são sarcásticos, querem nos enganar. Por quê? Porque são iguais a nós, eles só desencarnaram. Então ele fala tudo isso daí para que nós tenhamos essa, não nós, aqueles daquela época que tinham essa necessidade de uma vez por toda, tirar esse negócio de céu e inferno. Por isso, essa obra. Para dar o testemunho, ele fala assim, olha só, estou partindo do princípio que vocês entenderam que existem médiuns e que os médiuns, eles trazem as comunicações dos espíritos. E aí, ele trouxe um mundo de comunicações de espíritos que ele colocou da seguinte forma, que eu quero que vocês prestem atenção. Espíritos felizes que vieram se comunicar. Espíritos em condições medianas que vieram. Espíritos sofredores. Suicidas, criminosos arrependidos, espíritos endurecidos. Todos eles foram espíritos que deram mensagens, expiações terrestres. Então aqui eu tenho um número grande de comunicações. Agora eu vou perguntar a vocês, qual desses daí vocês acharam interessante para que nós possamos pegar um deles e aprofundar um pouco? Você não pode falar porque você falou demais. Vai ser castigado no fogo do inferno. Necessário. Tudo é justo, necessário. Hein? Então vamos lá. Felizes, medianos, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos, endurecidos e em expiação. Suicídio. Algum outro? Endurecidos. Endurecidos, algum outro? Mediano. Algum outro? Criminosos arrependidos. Oi? Criminosos arrependidos. Criminosos arrependidos. Falou? E alguém mais? Concorda com alguém que falou alguma coisa? Concordo. Eu preciso saber, pelo menos dois escolhendo a mesma coisa. Tá. Criminosos arrependidos, eu e ela. Pronto. Então tá bom. Então vamos lá, os criminosos arrependidos. Nós temos o Weber, temos o Lemaire, temos o Benoit, temos
o espírito de Castelanaudary, O quê? temos o Jacques Latour. Qual vocês querem? O Leonardo foi decapitado, não é isso? Não sei. Tudo aqui agora eu não sei de nada. Tchan, 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 tchan. É o Latour que vocês Só querem? o Latour é mais. Ele passa uma instrução mais abrangente. O Latour? É. Então, vamos lá. Jacques Latour. Eu me perdi aqui. Achou lá? Nós estamos em qual? Ah, não, entendi. Menor. Jacques Latour. 346. Vamos lá. Jacques Latour. Assassino condenado pelo júri de Foix e executado em setembro de 1864. Em reunião íntima de 7 a 8 pessoas, em Bruxelas, a 13 de setembro de 1864, e a qual assistíamos, foi pedido ao médium que tomasse do lápis, sem que, aliás, houvéssemos feito qualquer evocação. Então, as reuniões ficavam lá, seguravam o lápisinho e eles evocavam um determinado espírito ou o espírito vinha e se comunicava diretamente. Possuído de extraordinária agitação, ei-lo a traçar caracteres muito grossos e depois, rasgando o papel, exclama: arrependo-me, arrependo-me, Latour. Surpreendidos com a inesperada comunicação, de modo algum provocada, visto como ninguém pensara neste infeliz, cuja morte até então era ignorada por uma parte dos assistentes, dirigimos ao espírito palavras de conforto e comiseração, fazendo-lhe em seguida esta pergunta: que motivo vos levou a manifestar-vos aqui, de preferência a outro lugar, quando não vos evocamos? Responde o médium de viva voz. Ele estava escrevendo, aí já foi psicofonia. Vi que almas compassivas terias piedade de mim, ao passo que outros ou me evocavam mais por curiosidade que por caridade, ou de mim se afastavam horrorizados. Depois começou por uma cena indescritível que não durou mais de meia hora. O médium, juntando os gestos e as expressões da fisionomia à palavra, deixava patente a identificação do espírito com a sua pessoa. Às vezes, estes gestos de cruel desespero desenhavam vivamente o seu sofrimento. O tom da sua voz era tão compungido, as súplicas tão veementes, que ficávamos profundamente comovidos. Alguns estavam mesmo aterrorizados com a superexcitação do médium, mas nós sabíamos que a manifestação de um ente arrependido, que implora piedade, nenhum perigo poderia oferecer. Se ele buscou os órgãos do médium, é que melhor desejava patentear a sua situação, a fim de que mais nos interessássemos pela sua sorte, e não como os espíritos obsessores e possessores que visam apoderar-se dos médiuns para os dominarem. Tal manifestação lhe fora talvez permitida não só em benefício próprio, como também para edificação dos circunstantes. Tá? Então, ele falava e as feições dele mudavam, e muito. Ei-lo a exclamar, através do médium.